Tá começando agora a aula de professora Adelaide, português, segundo ano, às 15 horas e 4 minutos, 17 de setembro de 2020. A professora vai trabalhar com a sequência didática. Boa tarde a todos, boa aula. Boa tarde, pessoal. A gente tem 2 alunos, mas com 2 alunos a gente vai para frente. Carlinhos e Nicolas, né? Então, vocês não me conhecem, eu estou chegando agora na escola, eu sou professora Adelaide, estudei aqui na UFES, né? Fiz letras, português e francês. Então, vocês vão desculpar aí a minha pronúncia do inglês, porque hoje a gente vai trabalhar 3 textos usados na internet, então nós teremos três palavras aí em inglês, mas vamos ver, certo? E então, me formei em letras, né? Eu sou alagoana de nascença. Vocês vão estranhar um pouco também o meu sotaque, eu tenho um sotaque bem misturado, meio alagoano, meio sergipano, meio gaúcho, meio um pouquinho aí onde eu andei, meio pernambucano. Então, é um sotaque próprio, tá? Ok? Então, mas qualquer coisa vocês podem interagir, certo? Fazer perguntas e a gente vai se entendendo pouco a pouco. Veja só, antes de chegar na escola, vocês tinham aula de português com o professor, né? Com o Luiz Carlos. E não deu tempo de trabalhar a sequência didática. Então, o que é uma sequência didática? Que a gente vai trabalhar hoje, depois que a gente falar sobre os tipos de textos e gêneros textuais. A sequência didática é o seguinte, foi feito um estudo na escola com as dificuldades dos alunos, o que é que a gente precisava melhorar, que eu estou falando a gente enquanto aluno. E a Secretaria da Educação, como resposta às dificuldades, lançou a sequência didática, muito boa para a gente trabalhar. Então, cada turma tem uma sequência didática. Mas não invalida da gente pegar a sequência didática do primeiro ano e colocar no segundo. Pegar uma sequência didática do terceiro e colocar no segundo ano. Porque tudo está interligado, todos os conteúdos estão interligados e todos esses conteúdos caem no Enem e é para a formação também do próprio aluno, tá? Aí eu pensei assim hoje, nós faremos de 2 maneiras. Aliás, de 2 maneiras. Pode ir falando, é porque aqui meu sistema caiu, mas eu estou voltando. Como é? O que, professor? O senhor disse alguma coisa? Meu sistema havia caído, voltei. Ah, tá. Então, a primeira parte, eu pensei da gente rever um pouco os tipos de textos e os gêneros textuais, certo? Para poder introduzir um pouco a sequência didática que a gente vai estudar hoje, que foi aquela que eu já postei para vocês. Eu fiz um pouquinho diferente do professor Luiz Carlos, né? Ele postou depois, eu postei antes, e a atividade que eu sugeri foi que vocês escolhessem 5 questões que vocês queiram responder sobre essa sequência didática. Então, foi um presentinho aí que eu dei para vocês, certo? Bem-vindo aí, meninos e meninas, né? Professor Matheus, só que antes eu vou fazer um pouco diferente, eu quero falar sobre os tipos de texto e gênero textual. Pode ser? O slide está aberto. Está aberto? Está aberto, Cadê? sim. Está aberto, cadê? Então, a gente tem, inclusive eu coloquei na apostila passada, essa parte do conteúdo, os tipos de texto e gêneros textuais. Por que eu coloquei para vocês? Como eu falei, porque ele vai dar noção, vai dar embasamento para a gente introduzir a sequência didática, tá bom? Quem daqui sabe o que é tipo de texto? Quem sabe a diferença entre tipo de texto e gênero textual? Vamos lá. Quem? Nicolas? Nicolas participa legal. Mas quem gostaria de dizer a diferença ou a igualdade? Tô por fora, tô ligado não. Tá por fora? Tá por fora, né? Ok.
Ficará por dentro daqui a pouco. Tá ok? Nicolas, sabe? Nicolas? Sobre não. Sabe não também. Tá vendo como foi bom eu postar isso daqui? A diferença é... Então, esse conteúdo é muito importante porque, além do embasamento, cai em todos os concursos, tanto de nível fundamental como de nível médio e principalmente de nível superior. Então, vamos à diferença. Os tipos de texto, eu diria que são textos fixos. Aqui tem uma definição que não é minha, tá? Eu peguei aqui do blog, porque eu achei muito boa a definição da professora. Então, são as formas, ou é a forma, aqui tem um erro, né? É a forma com a qual os textos se apresentam, determinando uma estrutura padrão, com a qual devem ser construídos. É necessário deixar claro que tipos e gêneros textuais são dois conceitos muito diferentes, mas que ainda confundem as pessoas. Por quê? Porque o tipo de texto é fixo e o gênero textual como é que eu digo? O gênero textual contém um tipo de texto. Vamos dar um exemplo de um tipo de texto. A narração. Aí a gente tem a fábula, certo? Que é um tipo de texto narrativo. Daí, na fábula, tem uma partezinha que o narrador vai lá e descreve o personagem. A gente tem o tipo de texto descritivo. Depois, ele pode emitir uma opinião. A gente tem outro tipo de texto, que é argumentativo. Então, um tipo de texto, os textos são fixos. No gênero textuais, eles não são fixos, porque ele contém os textos. Então, um gênero textual pode conter 2, 3 ou até 4 tipos de textos, certo? Entenderam essa questão daí? Tá melhor agora, gente, para vocês? Então, a gente tem aqui, os tipos textuais são características... Entenderam, né? Veja só, eu quero que vocês se acostumem também com o meu sotaque, né? Que é bem diferente, que eu sei. Então, os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como tempos verbais, vocabulários, construções frasais, entre os outros elementos. Ou seja, podemos afirmar que o tipo de texto está relacionando a forma como um texto se apresenta, certo? Então, é fixo, como eu falei. Já os gêneros textuais possuem funções comunicativas e estão inseridos em um contexto cultural. Possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Alguns exemplos de gêneros textuais são poema. Porque o poema é um gênero? Existe o poema narrativo, um poema que pode contar uma história. Existe poema descritivo, que pode focar na descrição de uma pessoa. O bilhete, a mesma coisa. Existe bilhetes informativos, mas não existe um bilhete que eu digo, fulano, olha, hoje eu cheguei em casa e encontrei minha mãe doente, ela está assim, assim, assim. Esse assim, assim é o que eu estou descrevendo, elencando as características. Então, o bilhete também é um gênero. Entrevista, a mesma coisa, certo? Biografia, que é o que a gente vai ver hoje. Depois tem entrevista repetida, história em quadrinhos, piada, notícia de jornal, obra teatral, conto, entre tantos outros. São inúmeros os gêneros textuais utilizados em nossas ações sociocomunicativas. E os gêneros textuais são criados até hoje. A gente tem o Zap. O WhatsApp foi criado agora. Antes não tinha o WhatsApp. Então, é um gênero textual novo. Facebook, lá vai o Facebook. Facebook também foi criado agora. Então, os gêneros textuais, a cada dia, são criados. Ao invés, os tipos de gêneros são fixos, certo? São fixos. Vamos lá? Pode passar adiante. Então, para lembrar sempre, os tipos de textos são fixos. E os gêneros são vários e surgem a cada dia um gênero novo. Exemplo, a biografia pode ser um texto informativo e descritivo.
A biografia, ele informa e ele pode descrever, certo? Então, entenderam, né? Quais são os tipos textuais? Veja só, aqui há uma contradição, mas formalmente, alguns dos grandes escritores, os grandes gramáticos, eles agruparam somente em 5 tipos, certo? Para entender melhor o assunto, é necessário conhecer os 5 tipos textuais. Cada texto tem uma finalidade, pode ser elas: contar, descrever, argumentar, expor e informar. Então, vamos ver. Essa é a forma mais antiga das tipologias, certo? Vem desde os tempos da caverna, quando o homem registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. Quando ele registrava, ali já é um tipo de texto. O tipo de texto não precisa ser exatamente só escrito, né? Se você tiver um cartaz, eu sempre dou esse exemplo, quando a gente vai a um hospital, a gente encontra lá uma mulher com a mão na boca, silêncio. Né? Às vezes não precisa nem falar, é um tipo de texto, ele está informando e não precisa ser tanto com as palavras. Né? Sua principal característica é contar uma história através de uma sequência de ações, seja ela fictícia ou não. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados fatos e acontecimentos. Lembrando que há poemas narrativos. Aqui a gente está falando do tipo de texto narrativo, exatamente. O professor não tem os 5 tipos de texto, não, né? Mas a gente colocou aquele exemplo lá e a gente vai ver no decorrer, certo? Então, a gente está vendo onde é que a gente encontra o texto narrativo, em qual gênero textual? Numa crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo. Mas há também a crônica argumentativa, né, que está ali só dando opinião. Mas, por isso que ela é gênero, né? O conto é um tipo de texto narrativo. A lenda é um tipo de texto narrativo. Vocês sabem o que é uma lenda? Quem sabe o que é uma lenda? Nicolas sabe? Thaís sabe? Thaís chegou agora, bem-vinda, Thaís. Adriana chegou agora. Adriana é a professora. Bem-vinda, Adriana. Olha, saiu. Está com problema na internet. Então, Thaís, você sabe o que é uma lenda? Quem sabe o que é uma lenda? Poxa, ninguém sabe. Pode abrir o microfone e participar, viu, pessoal? Vamos lá, Além gente. de tipo uma narrativa assim fantasiosa, É mais ou menos isso, né? Porque a lenda é aquela história que minha mãe contou, que soube de alguma coisa. Ela tem um fundo de verdade. Por exemplo, a lenda do Saci Pererê é uma lenda, que é aquela história folclórica, né? Que tem um pessoal que anda pulando, então é a lenda. E tem um fundo de verdade? Tem. Um dia existia um menino que realmente foi para a floresta e ajudava. Então, a partir da verdade, cria-se a lenda, certo? O romance, quando eu digo romance, eu não estou dizendo romance entre homem e mulher, romance entre 2 amantes, né? Pode ser homem, mulher com mulher. Estou falando romance, aquele livro que a gente tem escrito, que é uma narrativa, que tem uma história, que tem um enredo, né? E a novela. A gente tem a novela não só na televisão, mas também tem as novelas escritas, e a novela é um gênero literário muito bonito, que, por incrível que pareça, a que mais se assemelha ao gênero são as novelas mexicanas. Depois a gente vai estudar um pouco no decorrer do ano, assim, espero, cada um. Então, o professor de espanhol está dando um exemplo de um texto narrativo. O professor pode ler? Una niña huerfanita se hablaba un día sentada junto a la muralla de la ciudad, cuando vio que un sapo salía de una redilla que había al pie del muro.
Apresuró-se a estender a su lado a un pañuelo de seda azul que llevaba alrededor del cuello, sabiendo que a los sapos les gusta mucho esta clase de pañuelos que solo ellos acuden. No bien lo describió el animal, volvióse y al poco rato apareció, de nuevo con una coronita de oro y, depositándola sobre la tela, retiróse otra vez. La niña levantó la centelleante corona, que estaba hecha de una delicada trama de oro. Poco después asomó nuevamente el sapo y, al no ver la corona, fue tal pesadumbre que, arrastrándose hasta la pared, empezó a darse cabezazos contra ella hasta que cayó muerto. Si la niña no hubiese tocado la corona, seguramente el sapo le habría traído muchos más tesoros que los que guardaban en su agüero. Então, quer falar alguma coisa sobre o texto, professor? Não, aí é um texto narrativo, como a gente viu, né? Que seria um conto de uma menina que estava junto de um muro, ela viu um sapo, tocou na coroa desse sapo, e ela tocou nesse sapo, ela percebeu que saía ouro dele, saía a coroa de ouro e tal, e aí ela foi mexendo, e acabou o sapo, né? Acabou ele batendo a cabeça contra a parede, ele morreu, e se ela não tivesse mexido muito, né? Ele estaria vivo. É como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? Que tinha a galinha, ele matou a galinha, quando viu, não tinha nada dentro. Era apenas a galinha que botava o ovo de ouro e ele ficou pobre. Certo. Então, um texto narrativo, qual o principal? O texto narrativo, a gente espera também que a gente tenha a oportunidade de ver. O texto narrativo principal é em função do narrador. É o personagem, ao narrador-personagem, ao narrador principal, que é o personagem, ao narrador secundário. E o que é o personagem? O narrador. O narrador, eu focando no personagem, eu digo sempre, é um personagem criado pelo escritor, certo? Então, se o narrador, a gente, às vezes no vestibular, isso aqui é tão importante falar, porque às vezes no vestibular, ou às vezes a gente vê assim, o escritor disse isso, o escritor não disse nada, o escritor criou o narrador, mas se for falando nele mesmo, é o narrador-personagem, certo? Se for falando de outras pessoas, já não é o narrador-personagem, né? O narrador ausente que se conta em terceira pessoa. Ok? Pode passar, então, texto narrativo. Um tipo de texto, agora vamos ver o texto descritivo. O que é descrever? Elencar as características. Um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Essa descrição pode ser de um objeto, de pessoa, de animal, de lugar, entre outros. Sua intenção é transmitir para quem está lendo as suas impressões e as qualidades de algo. O texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Exemplo de gênero texto, onde é que a gente encontra muito, aliás, o gênero descritivo? Em anúncios publicitários, quando a gente coloca um currículo, também tem na biografia e na autobiografia que fala, nos classificados. Nos classificados a gente encontra mais, compra-se uma casa, ela tem 4 quartos, é assim, então isso você está descrevendo. Descrição de pessoa, fulano, é alto, magro, cabelo cacheado, descrição física. Se eu digo, gosta de chocolate, descrição psicológica. Descrição de animal, o animal pequeno, marrom. Então, elencar, detalhar as características é um texto descritivo. Então, nós já vimos aqui 2 tipos de textos principais. O texto narrativo e o texto descritivo. Vamos lá, olha aí. Vai, professor. A biografia. Alejandro Sánchez Pizarro, Madrid, 18 de diciembre de 1968, conocido artísticamente como Alejandro Sanz, es un cantor español
Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 23 Grammys latinos y 4 Grammys estadounidenses. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Inició su carrera en 1989 con el álbum Los Chullos Son Pa Cuidarlos, con el nombre artístico de Alejandro Magno. En 1991 lanzó su segundo álbum, el primero oficialmente como Alejandro Sanz, titulado Viviendo Deprisa. Legal, muito bom. Então, tá aí o exemplo de texto descritivo. Então, a gente tem o texto também... Pronto, pode passar. Gente, alguém tem alguma dúvida? Thaís, Nicolas... Não, tá tudo ok. O meu sotaque aí, vocês já estão acostumados com ele? É diferente, não é verdade? Sou aqui alagoana. Então, o texto expositivo já está dizendo o nome, né? Eu estou expondo alguma coisa, estou colocando alguma coisa em relevo. Tem como objetivo informar sobre o assunto e visa a apresentação de um conceito ou ideia de forma clara, concisa e objetiva, sem expressar qualquer opinião sobre o que é exposto. É de extrema importância que o autor se mantenha imparcial neste tipo de gênero, de texto. Exemplo de gêneros textuais expositivos: notícia, seminário, palestras, trabalhos acadêmicos e enciclopédia. Por que eu coloquei enciclopédia? Porque a enciclopédia tem lá menino, substantivo, masculino. Então, isso é o quê? Você está informando, mas você está expondo alguma coisa, certo? Um cartaz. Ele informa e ele expõe. Vamos lá? Ok? O texto expositivo. Olha lá. Esse texto da CNN é o texto novo dessa semana sobre o furacão Sally. Que bom. El huracán Sally produjo inundaciones históricas y catastróficas. Pensacola y otras partes de Florida y Alabama quedaron sumergidas por las inundaciones. Además, los ríos que se acercaban a niveles peligrosos y numerosos condados estaban bajo toques de queda para mantener seguros a los residentes. Todavía estamos en una misión de evaluación y recuperación para salvar vidas. Necesitamos poder hacer ese trabajo, dijo Robert Bender, comisario del condado de Escambia, Florida. Sally desató hasta 76 centímetros de lluvia desde el noroeste de Florida hasta Mobile Bay, no Alabama. Esto provocó inundaciones históricas y catastróficas en el lugar. El huracán amenazó a más comunidades a medida que avanzaba hacia el norte, según el Centro Nacional de Huracanes. El condado de Escambia, que incluye Pensacola, y al menos 377 personas han sido rescatadas de vecindarios inundados, dijo Jackson Jorges, es inglés, director de la Seguridad Pública del condado, a los periodistas em uma rueda de prensa. Então, aí é um texto expositivo e informativo, está falando dele aí, mas em um determinado momento, quando ele fala do escritor, quando ele fala, né, onde é que ele fala, professor, diga aí que eu estou... Ele fala, na verdade, do furacão, né, é um texto... mas no final ele diz... Aí ele fala que no condado de Pensacola, ao menos 377 pessoas foram resgatadas de locais vizinhos, né, que foram inundados. Certo, Hudson Jorges, que foi diretor, no caso, ele falou, então, ele usou a voz de outra pessoa, que é diretor de segurança pública do condado, né, que fica no Alabama. Então, aí ele enfatizou. Então, tá aí. O texto, ele é totalmente expositivo. Tem uma parte que ele diz assim, que não pode se dar opinião nenhuma, porque a opinião já faz parte de outro gênero, de outro tipo de texto, né? Já faz parte do tipo de texto que a gente, não sei se é agora, eu acho que é agora, que é
o texto argumentativo. Veja só, aqui a gente tem um nó, eu digo um nó. Eu, particularmente, assim, aqui é uma divergência um pouco, né? Por quê? Porque quando foram os escritores, foram os gramáticos que acoplaram os tipos de textos. Então, nós vimos três. A gente já fez o texto narrativo, a gente já viu o texto expositivo, a gente já viu o texto descritivo. Agora, a gente vai ver esse texto aqui, que é dissertativo e argumentativo. Veja só, por que aqui tem um nó? Porque a gente pode dizer que aqui são dois em um, que passa a ser gênero, né? Porque se são dois tipos, ele é um gênero. Mas eu diria assim, o texto argumentativo, a gente vai ver depois o dissertativo. O que é argumentar? É convencer alguém de alguma coisa. Então, ninguém fala por falar. A gente fala para convencer alguém de alguma coisa. Quando eu fiz, na universidade, que eu fiz a disciplina, o meu professor de português disse: todo mundo faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, que esse é argumentar, é persuadir, é convencer. Aí eu disse: não, mas quando você dá uma esmola, eu disse para mim, né, quando você dá uma esmola, você não quer nada em troca. Daí o professor parece que tinha escutado o meu pensar e diz: quem não quer nada aqui na Terra, que é o mais difícil, que é o reino de Deus. Então, a gente faz alguma coisa realmente esperando alguma coisa em troca, convencer. Eu estou aqui tentando convencer a vocês, trocar a ideia sobre os tipos de texto. Então, estou querendo convencer da importância que é estudar os tipos de texto. Então, falar por falar, não. Falar para convencer. Então, e o que é o texto dissertativo? Dissertar seria informar. Mas por que eles colocaram dissertativo e argumentativo? Aqui a gente vai ver a questão da dissertação escolar. No dia da dissertação, eu vou dar uma dica para vocês que, todo mundo que eu dou a dica não faz menos de 700 na prova, tá? Eu participei de uma escola, de um concurso junto com a escola e todos os meus alunos foram selecionados, todos 800, por causa das dicas que a gente deu, que eu descobri o macete, porque eu amo fazer dissertação. Então, aí o que a gente tem? A dissertação, você informa, você fala, e depois, no final, você argumenta. Por isso que ele é dissertativo e argumentativo. Então, consiste na defesa de uma ideia por meio de um argumento e explicação. Então, você vai convencer o outro, né? Você vai convencer a escola que o professor Mateus é bonito. Seu principal objetivo é convencer ou persuadir o leitor. O que é persuadir? É convencê-lo de alguma coisa. É um texto opinativo por natureza e que contém informações que comprovam a veracidade dos argumentos que são utilizados no decorrer do texto. Esse é o tipo de texto solicitado na redação do Enem, cujo tema ronda questões de ordem social, científica, cultural ou política. Então, eu informo e eu convenço. Exemplos de gêneros textuais, dissertativo, argumentativo. Carta de opinião. Eu faço uma carta e, no final, eu dou uma opinião. Uma resenha, que é uma síntese, você sintetiza alguma coisa, uma resenha de um filme. Você fala sobre o filme e, no final, você dá a sua opinião. Artigo editorial jornalístico. O artigo também, porque ele vai convencer você de alguma coisa. Um exemplo muito bom desse texto também é quando a gente tem um livro didático. No início, ele vai apresentando as partes do livro. E no final ele diz: você, leitor, você, estudante. Então, ele está informando, ele está dissertando, ele está argumentando, ele está ali convencendo da importância do livro. Ok, gente? Tá ok, Thaís? Gente, vou comprando. Oui. Je compris? Beyoncé? Ça va, Fabiano? Então, gente, vamos lá. Nicolas, diga alguma coisa. Cadê meu amigo que não estava entendendo nada? Como é o nome dele? Ok, ele escreveu. Adriana Martins.
Jadiel, acho que caiu a internet. Jadiel, a gente tem essa questão. E Thaís? Thaís, ok, E aí? ela acabou de falar aqui. Tá, ok. Então, vamos adiante. Luiz Carlos, caiu a internet. 2 observações que a senhora botou aí. Exatamente. Então, alguns gramáticos separam estes tipos de texto. O dissertativo é um e o argumentativo é outro. Pois, dissertar é a origem da palavra dissertar do latim dissertatio. Pelo latim, dissere, apresentar um assunto. Então, ele apresenta o assunto. Na verdade, ele informa. Argumentar, que eu já falei, apresenta fatos, ideias, razões lógicas, prova que comprovem a afirmação, uma tese, apresentar ideias em objeção a outras ideias, entrar em controvérsia, discutir, disputar, certo? A gente tem muito bem no júri, né? O advogado da acusação e o advogado de defesa. Então, ele vai acusar alguém de alguma coisa e depois o outro ele vai defender. Então, tá aí o que é o argumentar. Ok, gente? Matamos o texto dissertativo, argumentativo. Meninos? Meninas? Sim. Ok, Nicolas? Ok, Thaís? Eu acho que caiu também. Adriana? Não, é que eles estão escrevendo aos poucos, entendeu? Porque tem um delayzinho de tempo. Ah, tá. Andreina? É Andreina? Andreina. Bem-vinda, Andreina. Andreina. Olha, Andreina. Está todo mundo aqui. Tá ok. Andreina, tudo bem com você? Tá tudo ok? Então, vamos lá. O folclore significa sabedoria popular. A palavra folclore... Foi um exemplo que eu achei de texto dissertativo argumentativo ligado à arte, né? Pode ler, professor. Folclore, Lilian Aguiar. Folclore significa sabedoria popular. A palavra folclore vem da expressão inglesa folklore, que significa saber do povo. O escritor e colecionador de antiguidades, William John Thoms, criou essa denominação no século XIX para identificar e interpretar os costumes e saberes do povo. As manifestações folclóricas são, na verdade, a forma de pensar, de agir, de sentir de um determinado povo. Essas formas de manifestação cultural são geralmente transmitidas oralmente e através do ato de representar. Com toda a sua simplicidade, o folclore apresenta características de todas as regiões de uma nação. O folclore, como cultura popular, torna-se de forma fundamental importância, pois somos formados por meio de expressões culturais, costumes e tradições. Através das diversas manifestações culturais do folclore, pode-se conhecer a cultura e a tradição dos povos antigos e compreender a ressignificação dessa cultura antiga presente nos dias de hoje. As crenças, mitos, lendas, festas, superstições e artes são a essência de um povo. Na história da humanidade, as pessoas em todas as culturas buscaram e buscam explicações sobrenaturais para as coisas que não entendem. Assim, os mitos, as crenças e as lendas se fazem presentes no nosso cotidiano, mesmo que inconscientemente, na medicina popular, na religião, nos ditados populares, nas simpatias e nas histórias que sempre apresentam um cunho moral no final. Essas manifestações são de autoria desconhecida e passadas através do tempo, ou seja, de geração em geração. Os saberes de um povo não é controlado nos ambientes escolares, pois esse conhecimento pode ser produzido por qualquer pessoa. Então, esse está ótimo, porque, veja só, no início ele está dissertando, ele está informando, depois ele começa a dar a sua opinião, no final ele dá a opinião, certo? Então, é um texto totalmente dissertativo, argumentativo. Entendemos, então, que é o texto dissertativo argumentativo. E a gente entendeu também a parte que pode ser informativa, que é dissertar, e a parte que é argumentar, que é convencer. Como a gente viu aqui, ó, dissertar e argumentar. Então, a pergunta da colega, eu não vi... Se o texto dissertativo argumentativo é para expor sua opinião, por que no Enem não pode ser usado o verbo eu? Acho que ela quis dizer a pessoa do eu. A primeira pessoa. Então, porque aí é que está. Aí a gente vai entrar depois na dissertação. A dissertação
argumentar, o texto só argumentativo, você pode dizer, eu acho, eu penso, é isso, é aquilo. Mas o texto dissertativo argumentativo, ele tem as suas regras. E uma das regras, nós devemos ser de modo impessoal. Como assim? O que é impessoal? Não usar a minha pessoa. Eu vou dar a minha opinião sem dizer, eu acho, eu penso. Faz parte da regra da dissertação, do texto dissertativo argumentativo. Certo? Muito obrigada pela participação, Thaís, exatamente por isso. Tá? Vamos lá. Agora vamos lá ao texto injuntivo, um nome diferente, né? Trata-se, a gente vai ver depois o que é uma injunção. No final, vocês vão entender. Trata-se de um texto pautado na explicação ou no método para que o leitor concretize algo. Sua informação é transmitir para o leitor mais do que uma simples informação. Tem como objetivo instruir e explicar. Muitas vezes apresentam verbos no imperativo e visam, além da instrução, a persuasão do leitor. Ao desenvolver um texto injuntivo, o escritor tem um objetivo claro em mente e precisa ser certeiro para que sua mensagem seja recebida com o esperado. Exemplo de gêneros textuais injuntivos: receita culinária ou receita médica também, manual de instrução, bula de remédio e regulamento. Geralmente eu boto ao lado do texto injuntivo, eu boto instrutivo, né? Porque é o texto que diz, faça assim, faça aquilo, né? Eu gosto muito desse exemplo da bula de remédio. E na receita, veja só, a receita é um gênero, não é bem um texto, porque a receita, olha aqui, ele botou a receita. Quando ele diz assim, ele está o quê? Ele está informando, mas quando ele diz modo de fazer, ele está instruindo, certo? Vai lá, professor. Ingredientes para la paella. Para 4 personas. 2 a 3 contramúsculos de pollo deshuesados sin piel. 2 a 3 puñaditos de arroz, que agora está muito caro, por persona. 6 a 7 judías verdes o un puñadito de guisantes. Medio pimiento rojo, un tomate muy maduro, aceite de oliva, sal, agua y un poquito de tomillo. Preparación de la paella paso a paso. Corta la carne a trozos, pedacinhos pequenos. Pela ferve, né? La trocera con el tomate. Lava y corta las judías, si pones guisantes nada. Lava y corta el pimentón. Pon una sartén a fuego con aceite de 5 a 6 cucharadas soperas, 5 a 6 colheres de sopa. Espera que se caliente y eche la carne. Rehoga un poquito y cuando empiece a adosarte, añade el pimentón. Reórgano, no caso, refogue también. Finalmente, añade el tomate, los guisantes, muévelo, todo hasta que esté bien frito. Ahora, échate el arroz. Mézcalo todo bien y pon agua doble que de arroz. Echa el tomillo, comprueba si está bien de sal. Cuando empiece a hervir, o sea, ferver, baja el fuego al mínimo, necesita de 15 a 20 minutos para cocerse. Apaga cuando veas que ha cocido y déjalo reposar unos minutos. E aí está, que aproveite. Bom apetite. Então, essa parte aqui é totalmente instrutiva, como preparar. E a primeira, ela é informativa, que ela está informando, certo? Então, por isso que ela é um gênero, tá ok? Então, alguma dúvida mais sobre os tipos de textos? Pode pegar então, agora a sequência didática, não é isso? Exatamente. Agora, na verdade, o objetivo maior seria a gente entrar em detalhes na sequência didática. Então, o que eu vou fazer com a sequência didática? Eu vou explicar para vocês, né? Vocês já sabem o que é a sequência didática. Eu vou dar uma pincelada geral. Depois, se der tempo, que meus cálculos foi exatamente que não daria. Dá tempo, 40 minutos. De responder as questões, não, mas de comentar toda a sequência didática, dá. Já está aí, já. Então, vamos lá. Eita, não tem a capa. Aqui, a capa. Então,
A sequência didática. Então, essa sequência didática, a gente vai ver o quê? É o campo da vida pessoal. A gente vai ver o currículo da web, vida currículo e G e Fs biográficos, certo? A sequência didática vai trabalhar esses 3 tipos de gênero textual. O currículo, que o currículo ele é o quê? Informativo, certo? O currículo na web, que é o currículo nos meios de comunicação, videocurrículo, são todos gêneros textuais novos, né? Videocurrículo, como é que eu aplico eles, a gente vai ver, e GIFs biográficos. GIFs. Como é, professor? GIFs, o nome é GIFs. Eu chamo GIFs, mas eu preferi, então, os GIFs biográficos. Separado. Exatamente. Ok, vamos lá. Qual professor aqui? Aqui é onde? Aqui, tá, ok. Então, ele vai introduzir falando do ambiente virtual, né? O ambiente virtual tem transformado continuamente. Peraí, antes, professor, eu vou dar uma geral, certo? Certo. Então, na primeira parte, ele fala aí do publicitário que cria um currículo para uma amiga dele, certo? Um currículo para ser apresentado na web. Vamos lá? Aí ele mostra a maneira que esse texto, que texto ele é informativo, vamos passando só para dar noção, depois eu volto para apresentar eles, né? Depois ele vai comentando, depois ele bota aqui como foi que ele fez o currículo dela, certo? Pode passar. Bem interessante. E aqui já é outra biografia, que é, como é o nome dela aí? É Marie Curie. Certo? Que exatamente, em GIF. Que a gente vai ver que já é outro texto também criado, né? E a gente depois vai ver a diferença dos dois, certo? Como foi apresentada a biografia dela nas GIFs. Bem interessante. Vamos lá. Olha aí, 2 gêneros textuais novos. Vamos, tem o último. Aí é só falando sobre eles, tem a biografia, tem a biografia dela, depois ele pede para fazer, para preencher as tabelas. Aí ele faz a diferença entre o que é biografia e o GIF biográfico, certo? Aí mostra aí do Silvio Santos, não fui eu que escolhi não, viu, gente? Mas você, olha... Certo, da cozinheira também. Vamos lá. Nada contra Silvio Santos. Mas você, eu estou passando aqui, ó. Tá, ok. Só para a gente ter noção do que é. Né? Daí tá. Pronto, eu acho que tem mais. Tem. Tem o texto 3, que é um texto comum que fala do videocurrículo. Para acessar, tem que acessar esse QR Code aqui embaixo. Isso mesmo. Aí ele vai mostrar o que é um videocurrículo. Pronto. Depois é outro. Depois é o currículo da web. Certo? Que é esse texto novo também. Não, nessa não. E termina, né? Agora vamos voltar. Tem uma parte que é para a pessoa fazer seu próprio currículo web. Exatamente. Depois a proposta é cada um fazer seu currículo web. Isso daí a gente vai fazer quando a gente voltar, né? Eu pretendo ver. É interessante, né? Fazer esse currículo da web. Quem sabe a gente pode sair daí com uma atividade legal. Agora vamos ver parte a parte. Gente, tá ok? Os caras não vão ficar precisando da amiga, não, né? Então, pessoal, desliga aí o microfone, Matheus. Então,
Aí o que é que ele diz assim, ó, o ambiente virtual tem transformado continuamente as formas de relacionamento interpessoal. Plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. Mudou a forma como nos comunicamos, nos relacionamos. Mesmo gêneros textuais, muitos protótipos, como o currículo, por exemplo, foram influenciados por essa nova forma de relacionamento e circulação de informação, imagens e dados. Atualmente, muitos empregadores pedem um videocurrículo ou um currículo da web, em vez do tradicional currículo em papel. Veja a notícia abaixo, que mostra um currículo apresentado em forma de GIF. Certo? Só para avisar que o áudio que vazou deste aqui é porque eu moro no térreo, né? E o meu computador é virado para a janela. Aí o pessoal passa e vocês ouvem alguém conversando. Ah, eu pensei que tinha sido um dos meninos. Não, foi o pessoal que passando aqui na janela aqui, só pedir desculpas aqui pelo transtorno. Ah, mas isso acontece. Então, aí o publicitário criou o currículo para uma amiga. Com o início do novo ano e a crise econômica pelo qual passa o nosso país, fica cada vez mais complicado encontrar novas vagas de emprego. Mas o publicitário Davi Maia Rocha, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mostrou que, além de não estar fácil para absolutamente ninguém, o importante é ser original. Ele criou um GIF para ajudar sua amiga a encontrar um estágio. O que foi que ele fez? Vamos mais adiante. Então, Rocha usou o conceito de GIF biográfico para criar um GIF currículo para a estudante de engenharia civil, Luísa. Ele lista as qualidades da jovem, inteligente, criativa, bem preparada, batalhadora, entre outras. O publicitário postou o currículo interativo de Luísa em seu perfil do Facebook. E desde então, o GIF foi compartilhado milhares de vezes nas redes. Na dúvida, em tempo de crise, use a criatividade para se destacar. Veja o GIF criado de Luísa. Tem capacete maneiro. Põe a mão na massa. Exatamente. Põe a mão na massa. Batalhadora. Se você precisar de uma profissional fera assim, não demole. Envie para... Colocou o nome dele. Gostaram, né? Então, bem criativo. Eu amei, né? Então, uma criatividade para dizer o quê? Que ela é inteligente, criativa, bem preparada, batalhadora, entre outros. 9 minutos. Eita, faltam só 9 minutos. Então, por isso que eu apresentei a SD. E o que a gente vai fazer com a SD? Como eu falei, a gente vai escolher, vocês escolherão 5 perguntas, certo? E vocês vão responder lá, ou no WhatsApp, ou no Google Sala de Aula. Tira a fotozinha e manda. Ok? Muito fácil. No caso, professora, só para deixar claro para eles, 5 perguntas de cada parte dessa, de GIF biográfico e de... Não, eles vão escolher, certo? Geral. Geral, não tem problema. Pronto, pode ser do GIF biográfico, pode ser da questão de interpretação dos textos que ele faz, uma relação. Pode ser, bote lá o currículo de Marie. Repara só, que legal que eles fizeram aqui, gente. Olha lá, tá vendo? Aí, só para... Coloque mais aí embaixo. Veja só. Não, o títulozinho em cima. Super apresenta Marie Curie GIF, super interessante. É da revista Super Interessante. A Super Interessante criou, pegou a biografia dela e criou essa parte em grife, né? É bem ótimo. Aqui, né? Então, a mulher cientista estudou em Sorbonne, mãe de família, venceu preconceitos, competente, estudou rádio, com fotos dela.
né? Essa que é a diferença, porque como você tem uma coisa visual, você começa a colocar fotos, partes engraçadas. Só que a diferença da biografia, a gente vai ter umas perguntas que ele vai fazer isso, é que na biografia você vai colocar a sua vida pessoal. E a sua vida pessoal é feita por você. E aqui pode ser por um fã, por uma pessoa que conheça. Se a gente fizer a biografia de Mateus, vou botar você, viu, Mateus? Do professor Mateus. Então, os fãs deles podem colocar. Não é verdade, gente? Então, a diferença é que a gente vai criar uma biografia para ele. E a biografia dele, escrita, a gente não vai criar, vai ser aquela que é. Tá ok? Pronto. Como é? Pronto? Pode passar, professor. Pode passar, Matheus. Pronto, gente. Eu acho que vou só ver aí as questões. Eu queria saber de vocês assim. Eu falei tanto, né? O que é que vocês acharam? Diga aí, Nicolas. Diga aí. Thaís, Nicolas. O que é que você achou? O que é que vocês acharam? Nicolas? Nicolas, Thaís, vamos lá. Bem interessante. Maravilhoso. Achou interessante? Se acostumaram um pouquinho com a minha linguagem? Sim. Ainda bem. Eu sou bem diferente, né? Mas entenderam a questão dos tipos de texto, do gênero textual? Sim. Entendeu, né? E achou que foi claro, teve clareza? Achou que eu falei muito? Falei, né? Porque o professor fala o tempo inteiro. E cadê o outro? Diga. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint para a senhora botar, ou senão o Luiz Carlos pode pegar esse PowerPoint, vou mandar para o e-mail dele, professor Luiz Carlos, que é o coordenador de área, e aí ele bota esse PowerPoint, eu vou converter em PDF para botar junto com... Se ele for botar junto com a sequência de dados, ele bota junto, entendeu? Para dar uma ajuda para os meninos. Certo. Tá ótimo. Agora, eu percebi que no início tem... Eu acho que, como eu acoplei o que eu escrevi com o da professora, teve um erro logo no início, você viu, né? Sim, não chega ali não, porque eu só fiz montar o slide, mas eu cheguei então, ali... e eu vi agora, eu acho que eu mandei o errado. Formas com exatamente. Mas se você tiver de Word, você manda o Word para mim, que fica mais leve, e eu Ok. Então, a gente já viu hoje os 5 tipos de texto, aí vocês respondam aí a sequência didática. Eu queria muito, se tivesse mais tempo, para a gente ver um a um, ver detalhadamente essa sequência didática. Mas, como a gente viu logo na introdução, como é que eles vão ver a sequência didática se eles não sabem a diferença de gênero e tipos de texto? Então, a gente já viu os 5 tipos de texto, agora todo mundo já sabe que são 5 tipos de texto. Não é só na língua portuguesa, não, viu? No mundo inteiro, né? E a gente já sabe a diferença de um para outro. Ok, gente? Mais alguma coisa? Professor Matheus? Pronto, pessoal. Professor Luiz Carlos? Bem, pessoal, Luiz Carlos, vai dar alguma observação? Eu só estou colocando aqui, a senhora falou da questão das tipologias textuais e dos gêneros textuais, eu estava colocando aqui, né, os tipos dissertativo, argumentativo, narrativo, que podem aparecer em qualquer gênero, né? E os gêneros, os vários tipos de texto, né? Piada, romance, conto, etc. Só isso. Certo. Mas eu acho... Muito proveitoso, viu, professora? Parabéns pela exposição. Ok, gente. Então, obrigada pela participação. Ok, qualquer coisa, vocês vão lá no meu meu privadinho aí, ou no grupo da turma, e motive os outros colegas, né? Vocês são de que turma? Nicolas, você é de que turma? Eu sou do 2º ano A. E Thaís? Também sou do 2º ano A. E qual é a outra aluna que está? Andreina, né? Foi o outro, Jadiel. Andreina. E o... É do 2º B? Não, coisa boa. Ele saiu, né? Acabou saindo já de aí. Mas é porque então, tá bom?
Diga, Satisfação, Nicolas e Thaís, poder falar com vocês, poder interagir com vocês, né? Que bom que vocês aceitaram a proposta. E assim, tentar motivar os outros, né, também para participar dos próximos eventos, certo? Vocês que são aí lideranças. Certo. Muito Aí bom são falar os com vocês. líderes Né? das turmas, é? Que coisa boa. Tá, Eu, gente? eu acho que não são Não, da líderes, minha né? turma- Mas Da minha assim, turma são é influentes, Thaís. né? Nas turmas. É Thaís? Ah, tá É. ok. Thaís, motiva aí o pessoal, viu, Thaís? Certo. Ah, é, Thaís estava no... Os Hein? professores vão ficar online depois da live para a gente ter uma conversa rápida em relação a SD do terceiro. Tá? Ok. Quando a senhora encerrar, aí os meninos se retiram, a gente fica, tem uma conversa Ok. rápida e começa o terceiro. Não, eu acho que é importante. Uhum. Ok, gente? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Nicolas, obrigado, Thais, obrigado. Tchau. A SD vai Obrigada. ficar disponível para vocês no Classroom que o professor Luiz vai Luiz botar lá. Carlos. Tá, ok. Certo. Você escolhe 5 questões, que a professora passou 5, tá? Da SD toda vocês escolhem, e os colegas que não participaram, tá? Isso aqui não é videoaula, ela não vai ficar gravada, quer dizer, vai ficar gravada pra gente, como que vocês participaram com uma frequência, mas não vai ficar disponível no Lateducom, não, tá? Só pra gente. É para rasurar 5 questões desse assunto que ela explicou? Sim, pegar 5 Da questões da SD. Da A SD, sequência da sequência didática. Tem lá a sequência didática que a gente apresentou, lembre que eu coloquei, que ela trabalhou os 3 gêneros textuais. Foi, aí você vai escolher 5 questões que você queira responder e vai responder. Aí foi de presente para vocês, né? Certo? Só 5, tá vendo? Só 5. Só Vai de cinco. boa. Se fosse eu, passava logo às 10. Não, faz 5, né? Tá bom, sim. Ok, Nicolas, Thaís, muito obrigado. Boa noite para vocês, um bom descanso. Já são 16 horas em ponto, a gente vai começar outra live daqui a pouquinho, tá certo? Vocês podem se retirar da sala, que a gente vai preparar outra sala para os alunos, ok? Muito obrigado e bom. Obrigada. Nada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Matheus, Como é que vai ficar o terceiro ano? já encerrou? A gente precisa sair da sala. Encerrando a live às 16 horas e 1 minuto, da professora Adelaide, do segundo ano. Hoje são 17 de setembro de 2020. A gente abordou a sequência didática número... Não, ele não tem. Deixa eu olhar aqui. Sequência didática do GIF bibliográfico e do vídeo currículo. Do currículo, exatamente. Pronto, vou interromper agora. Pronto.